Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Mas o Netão aí sempre inovando, né? Esse encontro aí de nefrogeriatria vai ser bem interessante. Eu fiquei preocupado com a história do Mais 60, porque a partir de segunda-feira, daqui a Já faz 6 dias, desse grupo. eu faço parte desse grupo aí. Vou fazer 60 anos aí, dia 18 de abril. Isso aqui é também um evento comemorativo para a gente fazer um Nefrotalks de aniversário. Passa rápido, né? Se quiser dizer quais são as pílulas, pode mandar no privado. A pílula é aquela história, a gente vai se ocupando, né, e está distraído, quando vê, a vida passou. Mas, obviamente, só passou uma parte, né? Espero que ainda tenha muita vida pela frente. Muito bom, Dudu. Pois é. Outro dia eu estava ouvindo uma frase por uma pessoa muito querida, assim, se tivesse mais alma para dar, eu daria, né? Que a gente, na verdade, recebe muito. Então, esses 60 anos são o espelho de muitas almas e muitas vidas que estão ao meu lado, em volta, e algumas que já se foram, infelizmente. Mas vamos lá, vamos começar a falar de coisa boa. Você viu que essa abertura tradicional junto com o Neto, e obviamente o Nefrotalks, cada um tem seu estilo. Nós temos o Flavinho como host, temos o Zé Neto, que é o nosso host maior, e as minhas entrevistas têm sido realmente grandes bate-papos, com pitadas de humor, senão não teria graça, né? E eu vou começar falando sobre essa história, antes de você se apresentar, que é a união do nós sudestinos aqui. Os sudestinos, que é tudo a mesma coisa, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio, né? Todo mundo, pão de queijo, uai, fala chiado. Samba. Como todo mundo sabe, os estados do Sudeste é tudo igual. Mas lá no Nordeste não é assim, lá no Nordeste é diferente. Não. E, obviamente, eu faço essa brincadeira com todo carinho, porque uma das questões que a gente vai falar durante o dia tem a ver com preconceito também. Minha mãe é uma paraibana, ela não é nordestina, ela é da Paraíba, no interior da Paraíba, de Areia. Eu dedico essa live também para ela, nossa velhinha, que certamente é um dos segredos da fonte da juventude, que hoje tomou a sua 4ª dose de Covid. E meu pai é sulino, de Bagé, fronteira com o Rio Grande do Sul. E eu queria que você começasse se apresentando, porque é muito fácil você apresentar uma mulher nordestina como sendo aquela mulher nordestina, por isso que eu falei da minha mãe, né? Vitoriosa. E tem uma piada que diz o seguinte, começando com um tom de piada, que perguntaram assim para um baiano que estava recebendo uma grande honra, né, aqui não sei se foi no Rio, São Paulo, né? Recebeu um grande prêmio, e o Raul estava dizendo, mas olha, pessoa que veio da Bahia e fez sucesso aqui, e veio da Bahia. Aí quando a pessoa foi agradecer, falou assim, olha, eu, na verdade, queria até ter constrangido, né? Estão me perguntando como é que foi isso tudo. Ele falou, olha, eu fiz sucesso porque lá na Bahia só tem baianos, então seria muito mais difícil fazer sucesso lá. Então foi uma forma bem humorada de dizer, pô, vocês estão se achando muito. Mas vamos lá, antes da gente falar do trabalho, conta de você. Se apresenta para o público aqui. Óbvio que quem quiser ver teu currículo Lattes, todo mundo conhece. Você é pesquisadora, médica e professora. É muito difícil fazer as 3 coisas e você certamente faz muito bem. Me conta um pouquinho quem você é, além dessas 3 profissões, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas e Covid, obviamente, daqui a pouco. Se apresenta, Tainá. Seja muito bem-vinda. Bom, Edu, um prazer enorme estar aqui com vocês, nesse bate-papo, assim. Eu sou uma pessoa que fala, pode parecer curioso, eu falo pouco, sabia? Quando eu sou perguntada, eu falo, mas habitualmente eu falo pouco. Tem gente que acha que eu sou brava, inclusive no hospital tem a maior fama de brava, porque eu sou meio caladona, assim. Mas não sou brava, não, só sou um pouco, nem tímida, vai. Eu sou aquela pessoa que ouve mais do que fala, assim. Reservada, né? Reservada acho que é um termo bom. Mas assim, eu sou piauiense e eu costumo dizer que eu consigo identificar o sotaque de nordestino, eu consigo dizer o estado que ele vem, assim, sei diferenciar o nordestino do maranhense, do cearense, do paraibano. Confundo um pouquinho ali Natal com Paraíba ali às vezes,
mas então sou do Piauí, minha família é uma mistura ali de Piauí com Ceará. Então eu tenho uma boa parte da família aqui, em Fortaleza, motivo pelo qual estou aqui. Mas uma parte grande, pai, irmãos, estão no Ceará, estão em Teresina, né? No Piauí, em Teresina mesmo. Tive uma vida muito urbana ali, bem tradicional, filha de pais profissionais liberais. Meu pai é engenheiro, minha mãe é jornalista. Tenho ali um quê de uma veia da parte da minha mãe de uma família mais intelectual, mais professores, jornalistas. E minha família, tirando meu pai, quase todo mundo é da área das humanas. E, e eu resolvi fazer medicina um pouco na época, não tinha nenhum familiar assim, que fazia isso, eu não sei porquê, mas desde muito cedinho, assim, eu Como é que foi essa decidi. escolha? Você lembra do Olha, momento que você você sabe escolheu? que eu não lembro, assim, toda a lembrança que eu tive desde sempre era que eu queria fazer medicina. Isso é uma coisa muito curiosa. Da primeira coisa que eu lembro, assim, sétima série, sexta série, eu desenhando aqueles desenhos, assim, de ciências, e eu falei, isso aqui que eu quero fazer. Engraçado isso, né? Eu nunca tive nem estímulo para fazer medicina, porque Uhum. meus pais não tinham isso, assim, todo mundo terminou que se formou e tudo, os meus irmãos, mas lá em casa não tinha essa pressão por ser um intelectual, ou ser uma pessoa que se formasse, ou ser uma pessoa bem-sucedida. Nunca teve muito isso, não. E você, em algum E momento, achou que seria difícil ser médica mulher? Porque hoje em dia a gente sabe que a faculdade de medicina mudou muito e é, existem mais alunas mulheres do que homens, né? Pelo é, menos na maioria, acho que na maioria das faculdades. você Você sabe, Edu, teve de algum alguma medinho assim? forma, eu venho de uma família um pouco privilegiada, assim, porque era uma classe média de pessoas formadas já. Meu avô era professor, todos os meus tios, todos os meus parentes tinham terceiro grau, né, eram formados. Então, isso para mim era uma coisa que era meio que natural, assim, não me parecia que ia ser um desafio, não. E isso é curioso, assim, porque na minha época já a proporção de mulheres estava quase igualando ali, logo depois igualou, mas já tinha assim um percentual maior de mulheres. E eu vejo muito desafio na residência de nefrologia. Na residência de Uhum, nefrologia eu vejo um desafio enorme de operacionalizar uma vida produtiva, reprodutiva, ativa, uhum. com uma vida de trabalho ativa. Eu não tive esse dilema porque não tive filhos, mas vi muitos colegas tendo que passar por esse dilema de algum momento ter que interromper Difícil. aquele caminho linear, porque eu tive um certo privilégio de fazer o caminho mais linear, que pode ter. A pessoa faz o vestibular e passa e entra na faculdade, fica aqueles anos, não sai para fazer intercâmbio, sai fazer nada, fica ali, faz aquele tempo, depois entra na residência, depois entra na outra, depois faz o mestrado, depois doutorado, depois entra na universidade. É um caminho muito linear, mas eu tive o privilégio de não ter nenhum tipo de interrupção, nem nenhuma Uhum. interrupção por motivos familiares, sociais, doença na família, coisas dessa natureza, assim, que são muito normais e que a mulher termina assumindo um papel muito protagonista nessas situações, né? Ou de Sem dúvida. interromper para construir família e ter filhos, né? Então eu não precisei ter esse tipo de dilema, mas tenho muita empatia com todas as minhas amigas que tiveram que fazer esse tipo de Escolhas, escolha. né? E no transplante, especialmente, eu lembro que teve uma pessoa que me falou quando eu era residente, falou, você vai fazer transplante mesmo? Eu falei, vou. Isso também é uma coisa engraçada, porque eu não me lembro de um momento do dilema. Eu lembro de eu fazer clínica, porque eu quero fazer nefro, isso já na graduação. E na graduação, quando eu entrei na Unifesp, eu falei, vou fazer transplante depois. E eu lembro que uma pessoa me falou assim, olha, transplante é complicado, viu? Você pode olhar aí. Olha todas as mulheres que trabalham com transplante, na- é complicado. A vida pessoal fica complicada, ou não tem filho, ou não sei o quê, ou tem uma vida pessoal desorganizada. E, e aí, ah, enfim, nem Mas pensei nisso. talvez não precisa nem dizer quem te deu esse conselho, mas talvez as pessoas não conhecessem direito as transplantadoras brasileiras, que são muitas, né? E É, muito isso. E depois eu fiquei pensando, bem-sucedidas. tá aí ela, tá aí Maria Cristina, tá aí uma Irene, série, Irene, Cristina, né? não vou nem citar todas aqui para não causar ciúme, mas são muitas Isso. mulheres Mães, muito muitas que são presentes. mães, né? Maria Gerbasi, né, Maria no HLA. Gerbasi. É porque o transplante ele tem também seus subgrupos, além das cirurgiãs, também vem a cabeça Isso. dos cirurgiães do Sul. Mas, enfim, antes da gente falar de transplante, eu queria falar um pouquinho ainda, fazendo o elo da escolha pessoal pela medicina
E é natural, né? Eu tenho o privilégio de conhecer bem a Paraíba, né? De onde minha mãe veio, com quem eu mantenho muitos vínculos, e com isso conheci relativamente bem os outros estados do Nordeste. Mas a escolha de sair de uma cidade, mesmo uma cidade grande, para outra cidade grande, Difícil. ela não é fácil, né? É sempre difícil. E você optou por São Paulo e já querendo fazer transplante, você já deu esse spoiler, natural que você fosse para a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, onde você, pelo que eu li no teu currículo, você se formou em 2001, né? 2001. Ou Isso. 2000, então. Eu 2001. 2000, exatamente. Então você se formou em 2001, quando eu estava tendo meu doutorado concluído na Unifesp, com o meu orientador Álvaro Pacheco e a banca composta pelos grandes, alguns dos grandes, aliás, a Cristina, que a gente citou que estava na minha banca, estava o Legal. Calil, né, da USP, e estava o professor Medina. Escolher a Unifesp, que é sinônimo, né, de excelência em transplantes, liderado pelo Medina, né, pelo Elinho na área de pesquisa essa dupla imbatível, né, foi algo também que foi um conselho externo, você já queria fazer transplante, como é que foi essa escolha? Edu, sabe que isso é uma coisa interessante? Porque aqui no Ceará, por exemplo, as pessoas. Você tem, sempre que você faz uma especialidade, você tem um espelho, né? Geralmente, assim, tem alguém que Uhum. você em Teresina, na faculdade, os nefrologistas que eu mais me admirava, assim, tinham um pé na Unifesp. E aí eu falei, eu queria ser igual aquele cara ali. E uma parte deles, eles eram oriundos da Unifesp. Isso é uma coisa curiosa, porque aqui, por exemplo, a gente vê mais nefrologistas oriundos da USP, tanto da USP Ribeirão Certo. quanto da USP. Então tem um pouco dessa coisa, não sei por quê, tem algum momento que a cidade decide faz um e os outros vão fazendo em sequência, né? Então eu sempre Mas eu te tive. posso te dizer, Tainá, eu vivi, obviamente sou bem mais velho, um momento em que essa rixa, USP e Unifesp, ela era É, muito acirrada. é, Ela melhorou verdade, muito, felizmente, né? A sim. gente já houve época que os médicos tinham muita Era. competição, Eu e peguei um uma competição pedacinho, assim, assim. você pegou um É, pedacinho. E acho que a cooperação, ela surgiu isso. depois, não estou dizendo aqui que não haja competição e rixa, óbvio que é tradicional, mas a Diminuiu cooperação é muito muito. grande, né? Diminuiu Isso. muito. Assim, hoje na nefrologia você vê até os jovens, essa geração mais nova de transplantadores da USP e da Unifesp, dos outros serviços, são amigos. Nós somos amigos, Isso, não claro. tem nenhum tipo Natural. assim de, né? Não tem nenhum tipo. Mas então foi isso, e aí foi engraçado porque tem um pouco disso, né? De que a Unifesp sempre foi essa referência em transplante. Eu tinha essa referência muito grande na Unifesp. E, tem umas coisas de comodidade também, né? Eu achava mais fácil o bairro, era perto do metrô, era perto de onde eu estava morando. Então, tinha umas coisas, eu conhecia mais gente por lá, então tinha assim, umas coisas de Uhum. facilidade que terminou que fui engatando assim as coisas lá mesmo, de uma forma muito natural, né? E terminou que, mas uma coisa interessante que eu queria falar é que nos primeiros meses eu acho que eu não vou sobreviver nessa cidade. Não tem condição de você É viver isso que eu ia aqui. te pedir. Não tem Eu condição ia de te viver pedir para aqui. contar um pouquinho. Eu ia te pedir, porque muitos dos nossos seguidores aqui no Nefro Academy são jovens nefrologistas, Vivência. homens e mulheres, né? Ou até não nefrologistas ainda, mas alguns médicos que consideram essa possibilidade. A escolha de São Paulo, né? São Paulo é a maior cidade, a maior capital do Brasil, uma das metrópoles do mundo, né? E a Unifesp em si, e fazer medicina, fazer residência num ambiente tão competitivo, muita gente luta para chegar lá, né? E chegar é uma coisa, a outra é É, permanecer e ter o sucesso como você teve. Conta um pouquinho é. sobre, sei lá, em 5 minutos, como foi tua trajetória, antes da Edu, gente falar assim, do nosso assunto principal, que é Covid você sabe e que rim. São Paulo é uma cidade interessantíssima, porque ela é muito acolhedora, né? Mas ela, de cara, assim, é uma cidade muito árida, em todos os sentidos. Então, pra gente que é aqui do Nordeste, a gente acha estranho o clima, a gente acha estranho o trânsito, a gente acha estranho os prédios, tudo é esquisito, assim, no começo. Então, eu passei os primeiros meses meio que assim, vou ficar aqui, vou fazer residência e vou zarpar desse lugar na primeira oportunidade que eu tiver, porque não tem condição para o ser humano viver aqui. Teve Depois, tristeza profunda em algum momento? não tive, porque eu tive uma rede de apoio muito interessante lá. Quando eu fui para São Paulo, muitos outros amigos tinham ido, ou estavam lá, ou estavam em São Carlos, ou estavam em Campinas. Então,
a gente sempre se encontrava. Eu tinha mais amigo piauiense em São Paulo do que de São Paulo mesmo. Então a gente fez uma rede, a gente sempre se encontrava. Numa época a gente morou junto, algumas pessoas morando junto, meio que um esquema de república. Então eu sempre tive essa facilidade, assim. E isso foi importantíssimo, porque São Paulo é uma cidade muito difícil, né? Só que com o tempo ela vai, quando isso tem dois aspectos, no ponto de vista da cidade, né? Quando você se adapta, é difícil, na verdade, de sair de lá, e depois que você sai, você fica pensando assim, quando você volta, você fala assim, meu Deus, eu não vou me adaptar aqui de novo. Aí, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. E agora a Unifesp, eu te confesso que eu não tenho muito o que reclamar. No começo, eles sempre te olham com aquela cara de lá vem aquele, eles chamavam de canadense, lá vem aquele canadense, que é canadense porque é do norte, é do Uhum. norte. Lá vem aquele canadense e tal. Pejorativo, né? Pejorativo, mas depois que você mostra que veio, assim, eles respeitam muito. Eles respeitam muito os Sem dúvida. nordestinos. Lá no Unifesp, particularmente, eu senti muito isso, assim, pelo menos na clínica, né? Na cirurgia parece que o negócio era um pouco mais árido, assim, mas na clínica eu não senti isso. Mas eu acho que eu tô com uma sobrinha que está morando em São Paulo agora, e eu falando para ela, se você escapar dos primeiros 6 meses, não quiser ir embora dos primeiros 6 meses, depois você fica. Porque depois você acostuma, você gosta da padaria, você gosta de tomar aquele cafezinho, um pão na chapa na padaria, com aquele café feito naquela máquina. Você gosta de ir na esquina e tá tudo funcionando 11 horas, e você termina acostumando e ficando, E né? acorda-se cedo, né, Tainá? É uma cidade que acorda e dorme muito cedo, né? Acorda cedo e Ainda dorme muito mais, tarde. ainda São mais Paulo. residente de É, nefrologia no isso. Hospital do Rim, né? Então, É. É um mega escritório, assim, né? São Paulo é um mega escritório. E isso é uma isso. coisa que foi um pouco desafiador para mim, porque eu sempre fui muito ativa, eu sempre fiz várias coisas. Eu fiz natação, eu fazia vôlei, eu ia para academia. Quando eu morava em Teresina, eu ia para a faculdade. No caminho da faculdade tinha um clube, que era o clube que meu pai tinha era sócio, então eu saía um pouquinho mais cedo, ia para o clube, treinava na academia, fazia sauna, tomava banho de piscina, trocava de roupa e ia para a faculdade, para a universidade, né? E em São Paulo tudo é E em muito São Paulo? difícil, né? Então, São Paulo foi um período árido, aí foi lá que eu comecei a pensar, eu preciso fazer alguma coisa, aí lá eu comecei a ter aula de cavaco. Ah, cavaquinho? Lá eu comecei a ter aula Que de beleza. cavaco, que era uma Então a música forma te ajudou. a música me ajudou. Eu tentava, assim, mas São Paulo tem uma coisa curiosa. Você fala assim, hoje eu vou correr. Não tem que me, não que me dissuadir, ninguém vai me dissuadir disso aqui. Você vai e se troca quando você abre a porta, tá caindo um temporal, derrubando metade das árvores de São Paulo. Aí vai, puta, hoje não vai dar para correr. E aí, então tem essas coisas todas, né? Então Então tá. foi A muito gente vai legal a voltar a música. falar de corrida e cuidados com a tua vida pessoal daqui a pouco, porque eu queria agora entrar realmente no tema que é o nosso título. A gente poderia falar aqui por horas e horas, como bons amigos que somos, né? Embora a gente se conheça há pouco tempo e tenhamos compartilhado poucos momentos juntos. Mas conta como é que foi a entrada na pesquisa, e eu já citei aqui, obviamente, o Elinho Tedesco, né, que é um dos grandes líderes nacionais de pesquisa, não somente de nefrologia, ele realmente é um nome e faz parte de uma geração que trouxe a pesquisa clínica para o Brasil, que inseriu o Brasil nos ensaios clínicos, e eu admiro muito, deixo aqui meu grande abraço para o Elinho, que além de tudo é um ótimo jogador de futebol, gosta de jogar bola. É, Deve estar feliz com, acho que ele é São São Paulino, então Paulino. acho que isso, e o Medina é palmeirense. E como é que foi essa experiência de, além de se tornar uma excelente médica e formalizar a formação em transplantes e nefrologia, entrar no rol dos pesquisadores e já entrando e como foi a Covid e essa oportunidade que você agarrou com unhas e dentes, como é que você viu, assim, fala um pouquinho da tua formação como pesquisadora clínica e o momento que você chegou assim, tá vendo uma pandemia aqui, isso vai afetar os transplantados renais, com certeza, e eu vou me posicionar de um jeito, e hoje você é o grande nome, é a grande líder na pesquisa, com vários artigos decorrentes já publicados desse trabalho, que é um trabalho que continua, né, certamente. Sim. Fala um pouquinho, conta a tua história. Edu, Transplante, Covid e como eu te pesquisa. falei, assim, na minha vida as coisas foram muito lineares, assim, desde cedo. É uma coisa até curiosa. Assim, eu fico pensando onde foi que eu decidi isso, mas eu nem sei, foi acontecendo assim.
Eu comecei a ser aluna de iniciação científica, acho que no segundo semestre, e fui aluna de iniciação científica durante quase toda a minha formação, quase inteira, assim. Então, eu já tinha ali, durante a graduação, eu estava mexendo nos meus certificados, eu encontrei um certificado meu de um tema livre que eu fui apresentar na FESB. Legal. E eu Então a encontrei pesquisa já estava no teu é, sangue, e desde o olha que início. curioso, eu achei nesses meus certificados lá um certificado de uma aula, um curso que tinha naqueles cursos paralelos da FESB, e eu nem lembrava mais disso. O curso era de imunologia do transplante, quem deu aula foi a doutora Irene. Interessante. Isso nos anos 90. Eu nem lembrava mais. Então, eu sempre tive assim, um pouco o pé na pesquisa, mesmo desde sempre. E, e aí a residência te tira um pouco, né, desse lugar, porque na residência é aquele momento de você aprender a ser médico ali mesmo, né, nefrologista e médico. Mas o Hospital do Rim é um lugar muito propício, né? Então eu fiquei no Uhum. Hospital do Rim logo desde depois da residência, já fui incorporada lá como diarista e já fiquei, eu ficava tem um turno na assistência e um turno na pesquisa lá em cima com o doutor Hélio. E foi uma escola gigantesca, assim, porque aquilo é uma coisa inacreditável, assim, não só do ponto de vista de pesquisa clínica, nesse sentido da pesquisa dos clinical trials, sabe, mas do ponto de vista Uhum. do pensamento científico mesmo, de como construir um raciocínio científico, aquilo ali é uma coisa inacreditável, inacreditável. E então, assim, foi ali. Ali é que foi o lugar que me deu essa formação. Então, quando eu terminei o doutorado, eu estava aqui já, na verdade. Eu, tipo, Uhum. eu vim para cá já com o doutorado finalizado, mas esperando aquele tempinho lá para defender. Então, eu já estava, queria muito entrar na universidade, de preferência numa universidade onde eu conseguisse fazer pesquisa, né? Ou seja, numa Tá. universidade mesmo que tivesse todo esse aparato, assim. E por sorte, é tudo muito sorte, assim. Eu terminei o doutorado no mês de abril e em agosto, em maio saiu, acho que o edital para professor efetivo daqui, sendo que não tinha vaga. Eu já estava contando assim, o professor mais velho tem tantos anos, vou dar mais tanto, ele vai se aposentar no ano tal. Estava tudo fazendo as continhas assim, e eu era professora substituta de uma outra universidade e um professor resolveu sair de uma coisa mais inusitada, assim. E eu até liguei para ele e falei, Fulano, é isso mesmo? Ele, não é, vou sair desse dia. E aí abriu a vaga em agosto, eu fiz o concurso e em novembro eu assumi aqui na UFC, que é um lugar muito propício para pesquisa. Tem uma Que bom. infraestrutura muito grande, a nefro daqui é uma nefro classicamente assim, muito vinculada à pesquisa. Não no transplante especificamente, o volume de pesquisa no transplante não era tão grande, mas na nefrologia sempre foi muito forte. E eu tinha uma experiência anterior que tinha sido muito legal, que com um estudo multicêntrico em DGF, e é aqui, Uhum. assim, Só para quem não é transplantador, disfunção função inicial do retardada do enxerto, e enxerto. função retardada do enxerto, que é aquele enxerto ali que não funciona ali nos primeiros dias depois do transplante. E por causa disso, porque isso é uma coisa interessante, assim, eu tinha tomado um gosto por estudos multicêntricos, vendo algumas experiências anteriores. Então, primeiro a experiência da Elad com estudo de aderência. O Ah, Manfro tinha tocado um estudo muito interessante de HIV, de transplante em pacientes HIV, que a gente tinha participado lá pelo Hospital do Rim. Tinha mais algum outro que eu não me lembro qual. E aí a gente teve essa ideia na época que eu estava na BTO na diretoria, junto com o Manfro e a Marilda, vamos fazer esse estudo de DGF. E deu muito certo. Eu fiquei muito impressionada com a aderência dos centros. Os centros estão muito ávidos por participar. E o que eu percebi? Todo mundo quer isso. Todo mundo quer ter claro. informação, todo mundo quer ter seu nome na publicação, todo mundo quer ter seu dado publicado. O que muitos centros não tem é perna. Então, se você me fala assim, deixa que eu te ajudo, eu te dou a perna aqui, você me faz isso e eu faço isso de uma forma colaborativa, todo mundo, é bom para todo mundo, assim. Então, foi ótimo, a É. gente fez uma publicação E super junto, legal. e junto o Isso, número de casos, que para alguns centros pode ser poucos, né? E exatamente. vem a questão da cooperação, que todo mundo Isso, querendo se destacar e competir isso, com seus poucos, e você é o símbolo de quem agrega, né? E aí, isso. obviamente, tem as características pessoais. Eu queria fazer um comentário quando você contava o teu trajeto, né? E estar na hora certa, no momento É, certo. Tem um livro que é o Outliers, né, do Malcolm outlier Gladwell, ali já. que é histórias de sucesso e É, mostra que
às vezes o acaso ele tem um papel muito importante, embora as Umas 10 pessoas mil se horinhas preparem, ali, né? 10 mil horas, né? E as pessoas se preparam durante toda uma vida. E acontece naquele momento você ser aquela pessoa certa, preparada. E como você falou, você não começou a fazer pesquisa quando chegou na Unifesp, na residência. Não. Você já vinha se preparando, né? E isso certamente contribuiu, mas poderia não ter acontecido, né? Assim como a pandemia do Não, Covid poderia não ter esse acontecido. troço do doutorado foi muito engraçado, porque quando eu me inscrevi no doutorado, eu já tinha um material já meio pronto, então, com 2 anos mais ou menos, eu tinha tudo pronto. Artigo submetido na revista, vim para Fortaleza Beleza. tranquila, esperando o prazo, e o doutor Medina falou, defende logo. Aí eu, doutor Medina, tô tranquila aqui, tô de boa, deixa eu ficar aqui de boa, ele defende logo isso, vamos marcar uma data agora. E aí ele É isso marcou aí. abril, e apareceu um concurso, tipo, no mês seguinte, logo depois. Então, são umas coisas um pouco Incrível. doidas, assim, é. Mas me conta agora então. Aí, dezembro de 2019, o mundo se Isso. surpreende com uma pandemia que Dezembro de começa na 2019, China. eu te confesso que em dezembro de 2019, eu estava naquela de achar que não ia chegar aqui. Janeiro de 2019, eu ainda estava achando que não ia chegar aqui. 20. 20. Aí, fevereiro, eu já comecei a achar que podia chegar aqui. Aí, nossa, A pandemia, né? então, pandemia. Eu tô achando que essa pandemia vai vir para cá, mas muito ainda ali desconectado. E aí, eu tive em São Paulo em março. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, começo, meio, eu tinha ido assistir um show da Maria Bethânia, que inclusive foi cancelado assim no dia. Já estava em São Paulo. E aí eu me encontrei com o Lúcio, tive contato com algumas pessoas de São Paulo, e São Paulo estava assim umas 2 semanas sempre, 2, 3 na frente da gente. E aí Lúcio ele falou, Requião, né? Nosso amigo presidente da isso, Sonesp. da Sonesp. E o Lúcio falou, olha, Tainá, se prepara que o negócio, assim, vai chegar, vai ser devastador, vai ser aqui já tem isso, aqui já tem isso. E aí eu voltei para cá, e quando eu voltei eu falei, isso aqui vai ser uma loucura, vai parar tudo, isso era tipo 15 de março, mais ou menos. 15 de março foi o dia, só para lembrar aqui, em Que que o foi Edson da decretado, né? creatinina. Ah, isso. Não, dia Exatamente. 13 tudo fechou. Foi o dia que o Isso. Edson internou aqui no Rio de Janeiro. No dia 15 de março ele Isso. começou a diálise já. Você sabe que ele Foi o vinha primeiro para caso. cá? Foi Ele o primeiro vinha para caso cá grande, para ele um contou. evento. Ele Ele contou. vinha, ele E vinha ele para cá para um sentiu mal. evento, e ele teve uma coriza, sei lá, falar, Isso. para evitar eu não vou. Era porque era da semana da semana do Rim, né? E Exatamente. aí Dia, eu falei, dia bom, Mundial do Rim. é o Dia Mundial do Rim. E aí, então, logo nessa primeira semana, assim, eu falei, olha, vou aproveitar esse tempo aqui. A gente tava as coisas um pouco paradas, as atividades de graduação, todo mundo sem saber o que ia acontecer. Eu falei, sabe uma coisa, eu acho que o jeito a gente vai ser juntar quem tem caso e ir pensando no que vai acontecer. E foi engraçado que esses dias eu retomei a primeira live que a BTO fez, que foi dia 24 de março. E era assim, não tinha slide, ninguém ia apresentar nada, foi eu, o Gustavo e o Dr. Hélio, para falar assim, e aí? Como é que vocês estão fazendo aí? E vocês aí? E foi tão engraçado que eu fui agora retrospectivamente olhar as perguntas e assim, e aí? Será que a gente tem que testar os doadores? Aí, pois é, olha, eu acho que tem, e os receptores, a gente tem que testar também. E o que a gente faz no ambulatório? A gente suspende os atendimentos ambulatoriais e suspende e remarca para daqui a um tempo. E assim, os primórdios das dúvidas mais básicas, né? O que fazer com os imunossupressores, O que né? fazer? Suspende tudo? Suspende os imunossupressores no ambulatório de todo mundo? E dá timo agora para quem for transplantar? Não dá? Suspende os transplantes ou continua fazendo vivo? Para! E foi muito engraçado porque nessa época, nessa live do dia 24, eu já tinha anunciado, fui assistir inteira de novo, eu anunciei nessa live que o banco já ia começar a funcionar logo que eu estava finalizando a construção do banco. Então foi uma coisa assim de Banco de 15 dados, né? dias do banco de dados. Uhum. Então foi só Isso. o tempo de aprovações regulatórias ali, e logo Uhum. em seguida começou. E a coisa mais importante do que, assim, é muito incrível ver como os centros aderem, como os centros participam. Uhum. É uma coisa É muito verdade. interessante. A gente tem hoje 44 centros participando e inserindo dados. É muito legal de ver essa colaboração dos centros. Muito legal Beleza. mesmo. E está aberto E ainda, Tainá, para quem, tá aberto. porque eventualmente, para quem Tá aberto. quiser, A gente que eu tá me aqui. lembro que naquela ocasião, eu vou te dar um exemplo aqui Loucura, em que né? interesse não faltou, você contactou a gente Loucura.
mas era praticamente impossível para mim Loucura. me dedicar à assistência, né, com toda a incerteza que houve, e nesse período eu posso dizer claramente que eu atuei muito na assistência e demorei 26 meses para pegar Covid, sendo que os 12 primeiros não tinha vacina. E Sim. cheguei a tomar 4 doses de vacina, e apesar disso peguei a Omicron agora Eu também. em Peguei fevereiro. agora só também. Pois é, mas voltando então a esse início, você fez uma chamada geral, as pessoas aderiram, e quais foram as primeiras, até para a gente falar um pouquinho aqui, e é importante, né, a gente contribuir cientificamente com o que já se sabe sobre Covid transplantados, a gente não ia deixar de falar nisso, mas quais eram as dúvidas principais que você já começou a levantar? Como é que vocês elaboraram isso de uma forma científica, em formato, né, de pesquisa? E quais são as respostas que nós já temos e aquelas que E nós ainda ainda não precisa temos? ter. Você sabe que o banco, a gente precisou ir alterando as perguntas, porque as coisas foram acontecendo assim ao longo do tempo, e emenda, tem um monte de emenda ao CEP para ir acertando essas informações e prolongando. Eu lembro que a primeira estimativa que a gente fez, acho que foi de 200 pacientes. E aí, rapidinho, passou de 200, não, então estica para 500. Pequena. Estica para 500, será que vai ter? Estica para 500. E hoje a gente tem 6 mil pacientes no banco de dados, você imagina. E é porque é um banco Beleza. exigente, que só tem pacientes que têm diagnóstico confirmado, aqueles tantos milhões de outros que ligaram para a gente dizendo que estava com anosmia, geusia, febre, mas que não tinha teste, a Não gente entraram. não entraram. Então, assim, do ponto de vista. Primeiro, Edu, só uma coisa antes. Essa combinação de assistência com pesquisa é dificílima de manejar, dificílima de manejar. É por isso que eu acho que esses estudos colaborativos são importantes, porque é uma forma de dizer para o cara que está lá na assistência, falando assim, deixa pelo menos que uma parte eu consigo fazer, arranja alguém para colocar esse dado, ou se der tempo, tem muitos centros que é o médico que coloca, e aí eles me dizem, desculpa, pelo amor de Deus, não consegui pôr, mas eu entendo demais. Mas essa, quando eu falo, é uma forma de devolver, dizer, peraí, eu tenho alguma hora protegida para fazer isso aqui, ou eu resolvi montar a minha vida de forma que eu tenho uma hora para fazer isso, e nessa hora aqui eu vou analisar, vou escrever, e tem um grupo comigo que está me ajudando muito, o Lúcio, o Luiz Gustavo, lá de Botucatu, Dr. Hélio, que é um grupo científico assim que a gente se reúne sempre para discutir as ideias. E algumas respostas foram muito legais, assim. Nosso primeiro estudo mostrou uma coisa muito interessante, o estudo do JBN, que mostra como a doença migrou no país ao longo do primeiro ano. Então, nessa época, em março, só tinha casos em São Paulo, começou a aparecer uns casos no Nordeste, depois um pouquinho de casos no Norte, e eu lembro que o Manfro, a Luciane Deboni, lá do Sul, não tinha um caso. Falaram, isso aqui não vai chegar aqui, não. E aí, depois que chegou lá, a gente já estava super de boa aqui, todo mundo tranquilo, todo mundo em Jericoacoara, se Uma aglomerar onda lá. mesmo, né? E a doença fez um curso que foi muito interessante para o programa de transplante, porque enquanto uma região estava transplantando, a outra estava tudo parado, enquanto a outra voltou, a outra começou a transplantar. Então, pelo menos na primeira onda, em 2020, a doença fez esse curso migratório bem interessante, assim, e a primeira publicação mostrou isso. Uma publicação muito interessante nossa mostra também a letalidade nos transplantados. A publicação da PLOS, que mostra 20 e poucos por cento de letalidade no transplantado, que é umas 8 vezes a letalidade na população geral. E com a Omicron, a gente não analisou esse dado Esse artigo é ainda. muito relevante e está É, sendo muito citado, né, Tia? esse Tainá? foi super citado Esse em artigo, outros. É. isso. E sabe uma coisa engraçada, Edu? Curiosa, engraçada não, curiosa e ruim, na verdade, é que a Omicron agora, as variantes anteriores tinham uma letalidade de 3, 4% na população geral e 20, 25% no transplantado, né? As 8, no máximo 10 vezes. A letalidade da Omicron é 0,5 na população geral e 8 na população transplantada. 0,4 na verdade, Muito e maior. 8. Então a proporção é muito maior. Então, assim, para a Omicron é ótimo, a letalidade é baixa na população geral, mas transplantado ainda é uma população que precisa tomar muito cuidado, até porque é uma das Então, respostas, né? Tainá, a gente não pode esquecer que a gente está aqui numa live aberta para o público como um todo, e Perfeito. óbvio que nós temos pacientes transplantados também, embora o perfil da Nefro Academy seja mais voltado para profissionais. Então, Perfeito. essa mensagem eu gostaria que você reforçasse. Ser transplantado renal, Não. imunossuprimido, do ponto de vista científico, documentado, Nossa.
é um fator de risco elevado para É. morrer. Tá. E além de ser um Então, fator de risco elevado para morrer, é um fator de risco elevado, assim, esse não é estudo do banco, mas o Hospital do Rim já tem dado com isso, os americanos já têm dado com isso, que a resposta à vacina é inferior. Então é por isso que precisa tomar mais doses de vacina, e mesmo tomando 3, 4 doses, o número de doses que o Ministério oferecer tem que estar lá na fila, em primeiro lugar para tomar, e mesmo assim precisa tomar todas as proteções, todas as medidas de proteção, porque é uma doença muito grave no paciente transplantado, muito grave. E existe alguma evidência de termos alguma vacina mais protetora do que outra para os transplantados, Pois ou não é. temos dados ainda? Edu, assim, tem 3 vacinas principais, assim, que vacinaram os transplantados. As vacinas de RNA é a que tem mais dado, porque os americanos começaram a transplantar antes, então eles começaram a produzir mais informação, né? E, de fato, assim, o percentual de soroconversão com 3 doses é mais ou menos parecido com o percentual de soroconversão da população geral com 1 dose. Isso com as vacinas de RNA, que não são muito a nossa realidade. Coronavac, praticamente, quem a gente tem aqui é São Paulo, que vacinou Coronavac, sua população transplantada é grande. Assim. Então, o Hospital do Rim tem publicação com a primeira e com a segunda dose, com a terceira eles não publicaram ainda mais, o Dr. Medina já mostrou isso em evento, percentual baixíssimo também. A gente não tem informação... Baixo de soroconversão ou de isso? Eficiência, a gente não tem dado robusto, assim, suficiente. Agora, quase não tem dado com a AstraZeneca. Quase não tem dado. Inclusive, aqui, até estou ajudando esse estudo, é um pessoal da secretaria com a Fiocruz, está fazendo um inquérito sorológico em pacientes, e todos os transplantados que vacinaram, mas o olhar é para, na verdade, que eles estão mais de olho exatamente dos pacientes que tomaram AstraZeneca, para ir lá, e a faculdade, lá onde eu estou, a unidade de pesquisa, está acolhendo esses pacientes para colher o soro e enviar para a Fiocruz para fazer o anticorpo neutralizante. E esse é o que tem pouco dado, porque poucos lugares no mundo fizeram vacina com AstraZeneca. A gente imagina que seja parecido também, que a resposta vacinal também seja baixa. Tem uma evidênciazinha de um estudo unicêntrico só. Então, não parece que faz tanta diferença, sabe? O fato é que precisa vacinar, a quarta dose está aí, já alguns lugares já até começaram a fazer a quarta dose para os transplantados e tem que ir, assim, tem que ir, não tem questão. Ah, mas eu tive, não importa, tem que ir lá. Ah, mas eu tive febre quando tive vacina. Olha, quem vacina que tem filho e vacina criança, depois que vacina a criança fica febre, fica molinha, fica com dor de cabeça, está tudo bem. É que a gente adulto não tem tolerância para isso. A gente fica com febre, dor de cabeça, fica molinho, parece que o mundo vai acabar. Não, fica lá, toma sua dipirona, liga no Netflix, né, e fica de boa. Então, assim, engatando uma marcha, mas concluindo essa etapa aqui, essa mensagem. Se você é transplantado, obviamente, ou transplantador, os pacientes têm indicação absoluta de serem vacinados. Absoluta. É isso. Absoluta. Então, porque o risco é maior do que a população geral, que também, obviamente, todo mundo conhece as indicações de serem vacinados e as populações de mau risco, idosos, etc. A gente não vai entrar nessa seara, senão a gente não sai daqui hoje. Isso. A outra questão que eu queria trazer para você, que envolve doação de órgãos, é que nós olhamos os dados da BTO, né, onde você é muito ativa, né, coordena o Departamento de Transplante Renal, e a atividade de transplante no país caiu bastante. E a média de doações que vinha aumentando até 2019, né, um pouquinho aquém do planejado, um trabalho belíssimo, capitulado, assim, liderado pelo Walter, né, Duro Garcia e outros. As curvas mostram que nos últimos 2 anos houve uma queda significativa da atividade de transplante. Você quer comentar sobre isso? Qual a expectativa de retornar? Transplantes de doadores vivos e falecidos? Edu, assim, não tinha como não impactar, né? Se você olhar, até dei uma aula sobre isso uma vez num evento, e eu peguei a cadeia de transplante desde a morte do indivíduo, então o doador, até o receptor renal crônico e para diálise se inscrever. Até onde os dois se encontram, transplanta e tem acompanhamento. Toda a cadeia foi afetada. Assim, desde as pessoas não morrerem de trauma, ou morrer e ir para um hospital que está totalmente dedicado para a Covid, toda a sua equipe dedicada para a Covid, não tem como a notificação ser igual. Até esse indivíduo... HC da USP é um exemplo, né? HC, o HC virou aqui, Hospital Geral. COVID. Hospital Geral, de porta aberta para a Covid. Então, não tem como. Até a equipe que está envolvida no cuidado com esses pacientes está reduzida porque metade da equipe está com Covid.
até você testar o doador e o doador está com Covid. Então, não tinha como não afetar, não tinha como não afetar. Então, isso foi Nesse bem sentido, complicado. uma curiosidade, Tainá, desculpe interromper, mas é que aí depois vai escapar. Hoje, se você testar um doador e ele for positivo para a Covid, qual é a orientação? Se ele for um doador assintomático, teste positivo, acabou de sair recentíssimo agora uma portaria que libera usar esse tipo de doador, né? O receptor tem que Isso é importante. consentir, isso é bem importante. Os centros ainda estão muito reticentes, mas já tem. Na verdade, você sabe que em 2 anos tem 0 casos de transmissão de Covid em transplante de rim. Teve um caso relatado de transplante de pulmão, mas nenhum outro, rim zero, nenhum, até agora, nenhum caso. Então, Como muitas pessoas não estão familiarizadas com o dia a dia dessa questão de doadores que chamados limítrofes, ou antigamente chamados marginais, mas, enfim, utilização de órgãos que não são ideais, que hoje em dia quase nenhum órgão mais praticamente é ideal, né, na doação do dia a dia, mas eu vou pegar um exemplo do Wes Montgomery, acho que é um grande imunologista de transplantes, que precisou de um transplante de coração, e ele aceitou rapidamente um doador HCV positivo, hepatite C, porque existem medicamentos para hepatite C. Então, a analogia que eu faço é que, hoje em dia, transplantar com positividade para vírus, assim como a gente já faz em alguns lugares do mundo, HIV. com HIV positivo, então HIV, HCV, nós precisamos nos preparar para um mundo que, eventualmente, vai haver uma positividade para COVID no doador, e os receptores, que a gente não vai falar, infelizmente, hoje sobre Covid na população de dialisados, que vai ser tema para outro Nefrotalk, fica aí a dica, né, Netão? Publicação mas, também, enfim, tem uma publicação Exatamente. Então, existem estratégias para a gente fazer transplantes e retomar essa atividade que é tão importante. Né? E a gente ainda está muito aquém dos outros países. E assim, uma coisa que as pessoas têm que saber, né? Isso é muito para o profissional de saúde, mas talvez o paciente, para que ele compreenda, é que o fato de ele ter um PCR positivo não necessariamente significa que ele está com a doença Covid, né? Significa que ele está portando o SARS-CoV-2 ou partículas do SARS-CoV-2 na faringe, mas se isso está sendo patogênico, quem vai dizer é o quadro clínico, né? Então, é até comum o paciente ter tido Covid e demorar até clarear o PCR. Então, e aí quem entende, né, e é o nosso papel, né, como médicos, pesquisadores e com uma noção da pesquisa básica, explicar o que é a PCR, que é o teste de amplificação, né, como se estivesse tirando várias xerox de uma determinada origem. Se lá tem um pedacinho do vírus, a PCR pode ser positiva e não significa, não tem relevância clínica, né, de transmissibilidade. Edu, só pegando um ganchinho que você falou rapidinho sobre o estado da diálise, uma das estudos que a gente fez, aí eu só queria agradecer mais uma vez a cooperação. A gente chamou o Dr. Lugon e o Dr. e o Ricardo Sesso. Foi entrevistado aqui do Nefrotalk. Eu vi, muito, ele é ótimo, um abraço para ele. Então, do Dr. Lugon e o Ricardo por causa da comorbidade e por causa da doença renal. Então, o que a gente fez? A gente pareou pacientes transplantados com paciente em diálise, ou seja, o paciente com a pior função renal que pode existir, taxa de filtração abaixo de 10, com transplantados com filtrações glomerulares as mais diversas, e a gente pareou por comorbidade, idade, gênero, essas coisas, o transplantado vai pior. Então, tem uma coisa ali, em princípio. tem uma coisa ali que provavelmente está justificado pela imunossupressão, né? E está publicado também, uma publicação linda no Journal of Nephrology, um agradecimento super especial, eles foram fofos, maravilhosos, também foi outra lição, assim, ter trabalhado com eles nesses tempos. Tainá, então eu queria, assim, ressaltar, né, a gente já está nos últimos 10 minutos aqui da nossa live, infelizmente, vamos falar, dá tempo de falar sobre algumas coisas muito relevantes, mas eu queria ressaltar aqui o papel e a contribuição, no caso liderada por você, de informação científica para a tomada de decisão. Porque gestão de saúde pública ou privada, né, ela tem que ser feita baseada em dados. Né? E esses dados não existiam há 2 anos, o que é nada em termos de conhecimento científico, e muita coisa já se sabe. Então, eu ia te pedir, como exercício aqui, e você usa o tempo que precisar para isso, 5 conceitos que vieram, obviamente com confirmação científica ou algum grau de evidência científica,
e que te ensinaram nesses últimos 2 anos? A gente já até falou de alguns aqui. 5 mensagens associadas à Covid e transplantados renais que você gostaria de passar. Edu, você sabe que, não sei se você lembra, teve um tempo atrás um caso de uma moça que faleceu porque o namorado fez de um cárcere e sequestrou a menina e depois matou a menina, ela foi morte encefálica, depois a família foi entrevistada, uma menina do ABC. E eu lembro que nessa época todo o processo de morte encefálica foi notificado na televisão, então toda a população teve acesso ao que era morte encefálica. Nessa época foi uma coisa muito ilustrativa, até aumentou um pouco as doações, porque todo o processo, desde a morte até o transplante, foi transmitido pela TV, assim, ao vivo. Eloá, não é? Foi o Eloá, caso de Eloá, perfeito, não? exatamente, Eloá. E aconteceu igualzinho agora com a Covid, porque você via todas as pessoas paradas na frente da televisão para ver o repórter da Anvisa sobre a liberação das vacinas, todo mundo sabendo a fase 1, todo mundo sabendo o que era a fase 2, todo mundo sabendo o que era a fase 3, o que era evento adverso, o que era eficácia, o que era eficiência. Isso é uma coisa muito... isso é um legado que a gente não pode deixar escorrer pelas nossas mãos. Então, uma das coisas mais interessantes é que a população, de alguma forma, compreenda o método científico para não fazer coro em solicitações de produtos de forma infundada. E esse trabalho é muito sério, isso tem tudo um motivo para acontecer, e essas pessoas que estão trabalhando com isso são pessoas que são muito qualificadas. Essa é a primeira coisa. E qualquer interpretação fora disso é simplória. Ah, está Então, fazendo vamos como... dizer que a tua primeira afirmação, eu te pedi 5, é Primeira que, é mais do que nunca, evidência científica é evidência científica. possível, dá Isso. trabalho, mas ela orienta a nossa prática, E é ou importante. deve orientar. O segundo, e aí foram as loucuras que a gente ouviu, né? É que existe um método científico, esse método científico inclui um raciocínio científico, e a forma de você executar isso, ela é feita em cima de uma diretriz, que é uma diretriz de boas práticas clínicas, e que isso vai gerar um bom resultado. Então, uma boa pergunta vai gerar uma boa resposta, seja ela sim ou seja ela não. A resposta pode ser positiva ou negativa. Você não pode fazer pesquisa com... Uhum. Perfeito. Uhum. É um outro aspecto. Um outro ponto importante é que aí vai um pouco para a gente, é que eu acho que nós... Tá, só concluindo, desculpa, Segunda. Tainá. Então, de forma resumida, junto com a primeira, que foi, obviamente, a importância de fazer ciência no Brasil, a segunda, eu diria, pelo que você falou, que as diretrizes ou as decisões que estão sendo tomadas pelos médicos que estão na prática, ou seja, aqueles que estão tomando decisões de dar este ou não aquele medicamento, de fazer esse protocolo de segurança nos hospitais, etc., como você acabou de falar, citado os doadores, que isso tudo está sendo feito baseado em ciência. Isso é a prática, né? Então, o primeiro eu diria que é Isso. a teoria, o segundo é praxis. Deveria ser feito, né? Deveria ser feito. Um outro aspecto, e eu acho que é nossa culpa, é que nós deveríamos translacionar mais para o nosso conhecimento duro, científico, difícil, complicado, para a sociedade, das mais diversas formas. Então, pela rede Comunicação, social, né? comunicar. A gente É precisa... o que você está fazendo aqui hoje. É isso. É isso, a gente precisa se comunicar. A gente é tímido, a gente não gosta, a gente é do laboratório, a gente não sabe, mas não tem jeito. Não faz idade comunicar isso de uma forma clara, transparente. Não é. Você não fica mais inteligente falando mais difícil, você não fica mais inteligente falando uma coisa que só você entende, ou escrevendo uma coisa que só você entende. Quanto melhor você translacionar esse conhecimento, melhor. Então, eu acho que essa é uma outra Falar lição, simples é assim. difícil, né? Falar Mas simples aí é eu queria difícil. destacar, então, justamente o espaço que tem sido dado por alguns veículos de comunicação, Isso. e obviamente a mídia não tradicional, para pesquisadores, e aqui eu vou só me restringir a área do transplante, né? Que têm sido ouvidos. E acho que é importante Sim. que pessoas como você
tenham realmente espaço, porque as dúvidas são tantas e vão continuar sendo, porque ciência é isso, a gente vai sempre atrás das dúvidas. E aqui fica também, mais uma vez, um agradecimento a todos os pesquisadores que têm colaborado pelo trabalho liderado por você. Mas vamos lá, temos tempo para mais duas Mais conclusões uma, dos eu últimos acho 2 anos. que uma outra coisa muito importante é trabalho colaborativo, né? E esse trabalho colaborativo vai além da pesquisa, né? Trabalho colaborativo na assistência foi fundamentalíssimo nesse período, né? Olha, eu tô doente, segura aí que eu te cubro Cooperação, isso aqui, cooperação. Assim, sem isso, a gente isso aí. não teria conseguido, né? Porque cooperação traz um dos elementos, acho que essenciais para o ser humano, mais do que somente para os médicos, né? Não vou restringir apenas aos médicos, que é a solidariedade. Acho que a solidariedade, que já faz parte na essência do transplante, quando se analisa, quando um doador, seja ele doador vivo ou doador falecido, quando uma família diz sim, e aliás, foi muito bom ver os últimos relatórios da BTO, em que nós temos aproximadamente, depende da região, mas 3 a cada 5 famílias entrevistadas estão dizendo sim à doação de órgãos. A gente pode melhorar ainda mais, mas o Brasil está fazendo principalmente transplante com doadores falecidos já há algum tempo, 70% aproximadamente, e as famílias estão dizendo sim, o que ajuda muito nesse trabalho. Então, cooperação entre pacientes e médicos, entre colegas, entre pesquisadores, professores, fica uma ótima. E E acho que a por gente tem tempo fim, para né? uma última conclusão, uma Eu acho ideia que que... uma outra que me veio agora, eu acho que foram muitas lições, assim, mas uma outra que me veio agora é uma cooperação sadia, compliant, entre a iniciativa privada e o serviço público, né? A Covid também mostrou muito isso, a- Público-privado. o público-privado. Então, assim, a gente precisando e trabalhando junto com as empresas que estão produzindo vacinas, que estão testando medicamentos o tempo inteiro, aí não desistiram nunca de produzir medicamento, com os que doaram equipamentos para hospitais, enfim, para os hospitais privados que acolheram pacientes SUS para dar suporte àquele serviço. Então, uma cooperação sadia dentro do compliance, dentro da ética, né? E Isso é muito bom. isso é muito bom para a pesquisa clínica, sabe? Porque desmistifica aquilo de que fazer pesquisa clínica é trabalhar para o laboratório que quer testar aquele medicamento, não é isso. As pessoas só têm medicamento antiviral para tratar hepatite C porque teve pesquisa clínica no passado. Então, entender Isso aí. isso, né, é fundamental. E eu posso confirmar isso, voltando à questão da doação de órgãos, que você sabe que eu estou muito envolvido, sem citar nomes, mas eu fui chamado durante esse período por um grupo privado para estudar mecanismos de aumentar a doação nos hospitais, porque fica essa percepção de que, no final das contas, o transplante ele envolve a sociedade como um todo. E se nós vivemos num país que, infelizmente, tem uma inequidade enorme, mas que tem, na essência, parte da cobertura privada e parte pública, é muito importante que, na hora da doação, não haja diferença, né? E que os hospitais privados façam sua parte. Ontem, por exemplo, a gente teve aqui no hospital privado do Rio de Janeiro uma doação de coração, de rins, fígado, córnea, e é maravilhoso quando isso acontece. E os órgãos foram doados para pacientes do SUS, dentre eles hospitais que a gente trabalha. Mas, Tainá, então a gente está chegando já no finalzinho. Eu queria te fazer 2 perguntas, já concluindo, sobre o futuro, né? A gente não falou muito sobre essa volta. Na verdade, eu comecei brincando com a questão do Nordeste, mas você veio do Piauí e voltou para Fortaleza, né? Então, 2 estados bem diferentes, mas que você já falou por questões pessoais até de ter envolvimento muito grande. E no início você falou sobre a tua ida para São Paulo, me lembrou uma citação de alguém, eu não me lembro quem, que dizia assim, que todo mundo deveria morar em Nova York por um tempo, que como experiência de vida é maravilhoso, mas sair de lá antes que ficasse duro demais, o coração ficasse duro demais. Fala um pouquinho sobre o futuro, a tua volta, né, ao Nordeste, né, ao Ceará, onde você está claramente feliz, e sobre como conciliar, e aí de novo para os mais jovens, essa experiência para você que é, sem dúvida, uma das líderes, mulheres líderes nefrologistas do Brasil. E, por último, uma pontinha do futuro da Covid. A Covid veio para ficar ou a gente pode sonhar em um dia se livrar da Covid? Futuro.
Não sei se você congelou, mas eu não estou te ouvindo. Tainá, posso te pedir, desculpa, eu não sei se na gravação ficou congelado, mas Voltou? Estou de volta? recomeça. Ah, estou de Voltou. volta? Pronto. É, quando eu resolvi voltar, quando a gente fala voltar, é uma coisa meio voltar para o Nordeste, sabe? É como se fosse um grande Nordeste, e ali eu sempre estava ali entre o Piauí e o Ceará, porque são os dois locais onde eu tenho mais família. Mas eu terminei escolhendo o Ceará por uma questão estratégica profissional, porque por causa da universidade, por causa dos programas de transplante que estavam alocados aqui, e aí eu prestei um concurso, na época até meio sem muita intenção de vir, mas na época eu tinha esse concurso e me chamou e era aqui. E é muito perto aqui, eu não sei se você conhece muito aqui, mas é 50 minutos um voo, Conheço, né? Um voo daqui para Teresina, 50 conheço. minutos tem uma coisinha lá em Teresina, rapidinho eu tô lá e eles estão aqui, então isso é muito, muito legal, assim. E não volto mais para morar em cidade grande, assim, é uma coisa engraçada, me acostumei absurdamente ao estilo de vida, assim, então hoje eu tenho uma vida saudável, eu moro na beira da praia, tenho a praia para caminhar Corre, aqui na frente, corro quando meu joelho deixa eu corro, mas estou fazendo squash, agora eu estou viciada em squash. Eu que digo uma legal. coisa, não faça Parabéns. squash se você não gostar de vícios, porque é uma coisa viciante, assim. Nem Então, batuque, nem batuque, exatamente. nem jogue futevôlei. Nossa, é um vício, assim, um vício, um vício. Então, faço minha aula de squash, faço minha aula de cavaco, tenho uma vida muito, muito Saudável. saudável. Vejo meu Netflix, tenho uma vida muito tranquila. E não é a ver a sair do Hospital do Rim e ficou assim, não é que as coisas são mais próximas, é mais perto. E, e é interessante que quando você recomeça com você reseta e recomeça sabendo o que que você quer e o que que você não quer. E aí fica bem fácil, assim, no começo você diz, isso eu não quero. Isso, ok, eu quero. Então você sabe, mas a idade também vai te dizendo isso, né? Onde que você deve entrar, onde que você não deve, isso a idade vai dando pra gente, assim. Então eu não tenho nenhum interesse de sair daqui de jeito nenhum. Eventualmente passar algum tempo em algum canto fora, assim, mas eu me imagino assim, velhinha, indo aqui pra praia, e, tipo, meio Copacabana aqui, assim, é bem pertinho, indo na farmácia aqui do lado comprar meus Que remédios, bom, bem tranquilo, assim. Fortaleza tem isso, que assim, é uma bom. cidade violenta, mas aqui perto é ótimo, é super tranquilo. Um dia você vai vir me visitar Tainá, aqui, você vai ver. eu, eu, eu eu diria o seguinte, o futuro, falar do futuro é sempre difícil, né? O futuro não é mais como era antigamente, como dizia Renato Russo. Mas uma coisa é certa, na formação de profissionais, mulheres e homens no Brasil, não dá mais para concentrar todo mundo nos grandes centros do Sudeste. E pessoas como você que vieram, fizeram a sua experiência em São Paulo e voltam para os seus locais de origem, são dádivas desses locais, né? As pessoas que têm a oportunidade de se beneficiar no teu entorno, elas merecem isso e é muito, muito bom. E ele fala que o filho de uma paraibana do interior de Areia e que certamente levou muitas coisas de volta boa para lá. E sabe uma coisa E legal, por Edu? último, Covid. Eu fiz amigos Diga. aqui, em 6 anos, um volume de amigos assim muito maior do que eu fiz em São Paulo em quase 15 anos. Por Que tudo legal. isso, né? O jeito do nordestino ser assim, é diferente. Então, outros amigos de verdade, assim, amigos de ir na casa, de vir na minha casa, de ir na casa, que, que São Paulo é aquela cidade mais árida, assim, então não tenho nenhum interesse. Porque é claro que a vida pega peças na gente, mas a princípio, a priori, tá tudo muito bem aqui, assim. Covid, infelizmente, eu não tenho, assim, uma boa sensação, assim, sabe? Eu não acho que isso acabou agora. Eu não Você não tenho tem assim, otimismo. não tenho otimismo, não tenho assim não vou te dizer, essa doença vai virar uma endemia, mas vai ficar tudo bem, não sei, pode ser que isso aconteça, mas não tenho essa convicção muito plena. A gente já está vendo aí casos de novo na China, cidades de novo fazendo lockdown. É um vírus tricky, assim, ele multa, ele sabe mais ou menos o que fazer. Então, te digo, eu lembro que minha irmã, que mora em Teresina, me ligou
quando teve lockdown lá em Teresina, ela é adolescente, tem 20 e poucos anos, é jovem, me ligou e falou assim, Tainá, quanto tempo você acha que a gente vai ficar em casa trancado? E aí eu lembro que eu fiz uma conta mais ou menos, falei, a China foi mais ou menos em fevereiro, foi em dezembro, a gente está em março, falei, Mari, uns 2 meses, segura uns 2 meses aí o papai em casa. E eu falando, depois eu falando, encontrei com a Luana, depois falei, Mari, desculpa. Não tinha. Foi mal. Foi mal. 2 anos depois, tá todo mundo dentro de casa. Então, realmente. Eu tenho um amigo que sei. brinca falando uma frase boba que fala assim: fazer previsões é muito difícil, principalmente aquelas que se tratam que No lidam futuro, com o futuro. né? Principalmente sobre o futuro. É isso, não sei, mas não tenho uma boa. Não é muito otimista, não. Assim. Tá. Mas olha, eu sou otimista porque não porque a Covid vai embora, mas é ter pessoas como você trabalhando, liderando o grupo de transplantadores do Brasil, eu estou bem seguro, porque esse trabalho está só começando e mesmo que a gente tenha sorte da Covid ir embora um dia, teremos outros problemas e a abordagem científica é sempre uma das belas formas da gente encontrar respostas para as dúvidas que a gente sempre vai ter. Sem dúvida. Minha querida, infelizmente, a gente aqui passou a nossa hora e pouquinho de encontro. Te agradeço muito em nome do Zé Neto, que já fez a abertura aqui, em nome da Nefro Academy. E li aqui rapidinho que vai surgir um convite para o Nefro Expert. Opa! É o que eu li aqui. Eu fico nervosa às vezes porque eu não consigo ler, e depois de uma certa idade você não consegue ler letra pequena, né? Aí você fica relutando contra o óculos, mas não consigo ler. Eu sei que tem umas letrinhas passando assim, mas não consigo ler. Depois eu consigo, né, ou não? Fica gravado e dá para ler depois ou não? Depois fica gravado, dá para ler depois. E se não der, certamente o Zé Neto e o pessoal da Nefro Academy mandam para você. Olha, perfeito. Um beijo, querida. Uma boa noite para você. Um abraço para você e para os meninos da Nefro Academy. E ainda vou tentar pegar o final do ensaio lá da batucada, porque afinal em breve é carnaval. Vai sim, Edu. Beijo, até o próximo encontro. E os que estão nos assistindo, que eu não consigo enxergar também. Boa noite, obrigada a todos. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!